A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje, em mais um vídeo, nós vamos dar continuidade aqui na leitura do livro do profeta Isaías. Vamos ler 4 capítulos aqui neste livro, vendo aí algumas questões muito importantes, profecias da parte do Senhor. Amém? Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube, também a alcançar assim mais pessoas com a palavra de Deus. Outra coisa que me ajuda muito também é se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo também. Tudo isso faz com que esse canal alcance mais engajamento aqui no YouTube e assim alcance mais pessoas. Amém? Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, você pode acessar a descrição ou aqui também o card, onde você vai encontrar o link da playlist completa. Amém? Vamos então fazer a nossa oração e partir para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos mais um dia reunidos na Tua presença através desta leitura da Tua palavra, para darmos continuidade, Senhor, a esse plano anual. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que possamos aprender mais de Ti, da Tua palavra, da Tua vontade, que possamos guardá-la em nosso coração, praticá-la, andar com prudência, guiados pela Tua palavra, para que assim, Senhor, vejamos prosperar as obras nas nossas mãos. No nome de Jesus, abençoe também a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa e a sua família. Que assim seja. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a nossa leitura. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Veja que esta profecia aqui, esse versículo, inclusive em especial, fala daquele que iria no ermo, no meio do deserto, preparar o caminho do Senhor. Esse texto fala do homem de Deus, o profeta João Batista. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, justamente fazendo menção a esse texto. Continue. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém que disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, assoprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E essa é uma verdade. Toda beleza, toda vaidade, do que adianta, muitas vezes, se não há um coração puro e reto? Pois a beleza passa, a vaidade passa, tudo passa. O que permanece para sempre é a palavra e a vontade do Senhor. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará.
Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem poderia fazer isso, senão o Senhor? Continue comigo. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ou seja, quem foi que guiou a Deus em tudo que ele fez? Ninguém. Ele é antes de tudo e de todos, criador de todas as coisas. Continue a leitura. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Veja que quando diz que os habitantes da terra são como gafanhotos, que as nações são como nada, não é desprezando como sendo algo vil, mas é mostrando a sua pequenez, como são pequenas todas as coisas diante da grandeza do Senhor. É como o salmista Davi, ele diz: quem é o homem para que o visites? E o filho do homem? Quem é o homem e quem é o filho do homem? Não somos nada diante do Deus Todo-Poderoso, diante do grande Rei. Continue a leitura. O que faz brotar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sobra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhantes, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Né? Se Deus é incomparável, como que o homem pode pegar e querer fazer de Deus uma imagem, uma escultura, se não tem com que ele ser comparado pela sua grandeza, pelo seu poder e por quem ele é? Ou seja, não tem lógica, é pecado, é erro. Por isso que Deus é contra a idolatria, porque toda idolatria, toda tentativa do homem de fazer um ídolo para representar a Deus, diminui a grandeza e o poder e retira do Senhor a sua glória. Continue a leitura. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa ao largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra,
nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e tremeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu, o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Veja que Deus, ele é bem claro com o seu povo. Ele fala dali das nações e dos povos que criam deuses e artífices, e ele diz: mas vós não, Jacó, Israel, meu povo, eu esforço vocês, eu ajudo vocês com a destra da minha justiça. Sou eu que os ajudo, que os dou vitória, sou eu que os abençoo. Nós temos que ter esse entendimento todos os dias. Não ficar olhando para ídolos, para amuletos ou coisas semelhantes a estas, porque Deus é o nosso socorro. Continue a leitura. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e
e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Tanto esse texto falava daquele tempo, que Deus traria um tempo de fartura para o seu povo, como podemos ver o povo de Israel hoje, que no meio do deserto tem cultivado e tem colhido em abundância. Deus tem feito brotar água naquele lugar através da sabedoria que ele deu ao homem. E o homem tem usado água salgada, tem dessalinizado, tirado o seu sal e usado a água salgada ali, dessalinizada, para regar. E tem produzido muito ali no meio do deserto. Isso também fala do vindouro, do tempo quando o Senhor governará eternamente sobre todos os povos, que serão o seu povo. Continue a leitura. Para que todos vejam e saibam e considerem juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Veja, aqui é como um desafio as imagens de escultura, né? Nos anuncia as coisas passadas ou o futuro, para que venhamos a crer em vocês. Façam aí grandes sinais, grandes maravilhas, para que possamos temer vocês. É um desafio que as imagens de escultura não podem vencer. Continue a leitura. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos, justo é. Quem anunciou isto desde o princípio, para que possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos, justo é. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia a quem perguntasse, ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidades, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Aqui tanto fala de um rei que Deus levantaria para trazer juízo, né, o castigo sobre os gentios, como também fala de Jesus, porque ele julgará, trará juízo, e ele é aquele sobre quem repousou o Espírito do Senhor na forma corpórea de uma pomba no dia do seu batismo. Continue a leitura. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei,
e te farei por concerto do povo e para a luz dos gentios. Mais uma vez aqui falando de Jesus, ele é aquele que foi levantado como luz do mundo e como luz para os gentios. Continue a leitura comigo. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-los faço ouvir. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: ah, mas a gente não adora a imagem de escultura, não, nem os santos, é só uma veneração. Como se fosse coisa diferente, que não é. Mas veja o detalhe aí do versículo 8 que Deus diz: ele não dá nem o louvor dele à imagem de escultura. Nem cantar para um santo ou para uma santa se pode. Ou elogiar no intuito de exaltar um santo ou uma santa não se pode. Então, você vê que todo engano, todo engodo para defender a idolatria é pecado. Continue a leitura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-los faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e os seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem enviou? Quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. A maioria do povo é assim. Está vendo tudo o que está acontecendo aí no mundo à nossa volta e parece que não entende nada. Ouve a palavra de Deus, mas não aguarda. Continue. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Veja, o povo estava enlaçado, preso, roubado. Ninguém de fora gritava, clamava por eles, e eles mesmos não buscavam a Deus. E por mais que pareça um absurdo isso, tem muita gente que é assim. Ainda no leito, no aperto, na dor,
prefere a morte, o sofrimento, do que clamar ao Senhor. Continue a leitura. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Veja, o próprio Deus diz, fui eu mesmo que os entreguei ao opróbrio, a tudo isso, para que eles me buscassem, clamassem a mim. E o próprio Deus deu, nós lemos aqui antes, nos capítulos anteriores, uma palavra de consolo, porque o povo finalmente entenderia, o buscaria, e então seriam libertos, venceriam. O que faltava era uma geração depois da outra aprender isso, Os filhos aprenderem com os pais. Mas muitos, ainda como hoje, jovens, olham e dizem, não, mas os tempos são outros. Os tempos são outros, mas Deus é o mesmo. Ele não mudou. Continue. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que coisa maravilhosa, Como Deus cuidava do povo, só esperando o seu arrependimento. E quando o povo se arrependia, vivia a graça, a misericórdia, a bênção de Deus. Pena que muitas vezes se desviavam, erravam. Se não cometesse esses erros, falhas, os desvios com os quais se desviassem, enfrentariam uma luta aqui, outra ali, porque é normal, faz parte da vida, mas teriam sempre a bênção do Senhor, Deus estaria sempre com eles. Passariam pelas águas, mas as águas não os submergeriam. Passariam pelo fogo, mas não seriam queimados, ou seja, passariam por lutas e dificuldades, mas Deus os livraria. Continue a leitura. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Veja que Deus então vai dizer que vai recolher todo o seu povo das nações para onde foram mandados pelo cativeiro e traria de volta a sua terra. Deus fez isso, Deus continua fazendo isso. Existe um programa em Israel que é justamente de repatriação, onde eles buscam judeus em todo o mundo para levarem de volta para Israel, e Deus fará isso no grande dia, quando recolherá todo o seu povo e levará para habitar com ele. Continue a leitura. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós,
pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que versículo forte, hein? Realmente não há outro nem antes dele, nem haverá depois, e agindo ele, quem o poderá impedir de agir? Ninguém. Continue a leitura. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Infelizmente, está cheio de gente assim, ó, que vive dando trabalho a Deus com o seu erro, com o seu pecado, com sua iniquidade, mas trazer ofertas para a casa do Senhor, para consagrar a Deus que é bom, nada, né? É só venha, venha, venha a nós, que a vosso reino que é bom, nada. Continue a leitura. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Quem foi que fez isso aí? Apresentou a Deus razões para poder ser justificado. Foi justamente Ezequias. Diante daquela palavra de que morreria da enfermidade que estava, ele apresentou a Deus razões para ser justificado. Deus o justificou e acrescentou 15 anos de vida a ele. Amém? Vamos encerrar aqui a leitura. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Amém, amados? Mais um dia de leitura encerrado, e veja quantas profecias. De castigo, profecias de repreensão, mas também de livramento, de conversão, de restituição. Então, muitas profecias, as quais a grande maioria já se cumpriram ali no Antigo Testamento, algumas se cumpriram em Cristo e algumas se cumprirão. Amém? Não esqueça de compartilhar esse vídeo e já curti-lo também, me ajude a levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas. Amém? Então, é isso aí, ficamos por hoje aqui com a nossa leitura. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã e não esqueça, viva Ele, viva Jesus.